Salve, salve, gente! Estamos aqui de volta com o nosso Foxcast no 10º episódio. Pessoal, queremos agradecer a Deus imensamente por Ele proporcionar para nós essa ferramenta maravilhosa de divulgação e também descoberta de histórias, né, e talentos. Mas antes eu quero agradecer também aqueles irmãos e irmãs que contribuem conosco para estar aqui proporcionando a transmissão desse nosso canal no YouTube. Vá lá e façam a sua inscrição, compartilhe com alguém, mande um aviãozinho lá, tá ok, pessoal? Aperte no sininho. Mas eu quero agradecer imensamente os nossos patrocinadores, né? A Visão Transporte, a pessoa do Wilson e da Lúcia. Muito obrigado, Wilson e Lúcia, por acreditar em nós. A Design também, Débora Verônica, que também vende móveis lindíssimos aqui, tá, em Araguaína. Muito obrigado, Débora, por sempre acreditar também no nosso chamado. Quero agradecer também a irmã Rose e o Ivan pela a Ótica Vision, a melhor a ótica da cidade. Muito obrigado. Se você precisa de um óculos de grau ou de sol, procure a Ótica Vision. Tá bom, pessoal? Aqui em Araguaína. Dr. Marcos de Marabá, tá? Muito obrigado, doutor. Obrigado mesmo por você contribuir também conosco através aí dessa empresa de construtora da cidade de Marabá. Eu também não posso deixar de agradecer ao Rafael e à família Aranete por também sempre estar investindo em nossas vidas, no nosso ministério. Muito obrigado, Rafael, à família Aranete. Deus abençoe vocês. E também o Eisenhower e a Ruth Nilce, com a Íntimos Cosméticos, e que agora abriu a distribuidora Eva. Obrigado, House, obrigado, Ruth, também, por sempre investir nesse nosso ministério. Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Pessoal, sem muitas delongas, nós queremos apresentar para vocês esse casal que Deus separou. Deus separa as pessoas certas para estar aqui. Deus separa as pessoas. Não é qualquer um que vem aqui, né? Porque não é as pessoas que eu quero que venham aqui. Quando eu perguntei para Deus quem seria, Deus falou assim: quem vai estar aí não são seus amigos, são os meus amigos. Então é por isso que Deus aponta. Aqui acolá eu erro quando chamo alguém e tal, mas eu oro e peço ao Senhor: Senhor, mostra. E Deus tem mostrado. E dessa vez, olha que casal maravilhoso. Com vocês eu quero apresentar Tiba, que é ex-jogador de futebol, até hoje joga, né? Profissional, entendeu? Foi um atleta de Cristo, um homem de Deus e hoje empresário, que comanda, inclusive, hoje União, de Araguaína, né? Campeão. É isso aí, Tiba. E que são casados. Ele é casado com a Cleide, essa grande mulher de Deus também, que eu tive a honra e o privilégio de conhecê-lo bem nos primórdios da sua conversão, que também orava por esse sujeito naquela época, né? E eles têm uma história fantástica. Tiba, na verdade eu já quero começar com você. Eu só te conheço por Tiba, não sei nem seu nome direito, né? Eu acho que poucas pessoas sabem o seu nome. Começa a dizer o seu nome, da onde você veio. Vamos dividir essa história em duas etapas. Aquela etapa antes de Cristo e aquela etapa depois de Cristo. Amém? Amém. Está com você aí, meu amado. Pastor Hamilton, para mim é uma honra muito grande a gente estar aqui, até para a gente falar das experiências da vida, né? Isso. Eu me chamo Arione Ferreira Guedes. Arione? Arione Ferreira Guedes. Ninguém sabe, ninguém conhece, poucas pessoas na realidade conhecem, né? E eu tive o privilégio, pastor Hamilton, de sair aqui de Araguaína, que minha mãe ela vendia pão de queijo com caldo de cana, ali na Conde de Oliva, embaixo do pé de manguba ali. E eu fiquei muito tempo vivendo com minha mãe ali, até os 14 anos eu fiquei vivendo ali com minha mãe, né? Sempre com caldo de cana, né? Pão de queijo, aquelas coisas tudinho, mas sempre jogando futebol. E o apelido é de criança? O apelido é desde criança, né? Tiba. Aí, quando eu tive a oportunidade de jogar futebol, né? Que eu tive a oportunidade de ir para o Rio Branco de Americana, sem dúvida nenhuma começou a mudar a minha vida dessa forma, né? Desse momento, quando eu tomei essa decisão de ir para Americana, né? Jogar no Rio Branco de Americana, que eu fui convidado pelo Bressan, que era o empresário que tinha lá em Americana. De lá em diante a minha vida foi para frente, né? Fui para o Vasco, tive o privilégio de jogar no Corinthians, Portuguesa, Guarani, Paraná Clube. Eu joguei em 18 clubes, né? Eu tive uma história muito bonita no futebol, pastor Augusto. Uau!
Mas naquela época, que ano foi isso? Eu saí de Araguaína, eu saí em 84. 84, tipo, para um adolescente, você tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos, ia fazer 15. Pois é, para você sair de Araguaína para jogar futebol, como é que foi isso? É Deus, eu sei que é Deus, né? Mas Deus, assim, alguma influência? Você jogava aqui aonde? Nas peladas? Não, na realidade, minha família toda, ela tem uma genética muito boa para bola. Ah, tá. Eles têm uma genética muito boa. Tá. E eu, já com 14 anos, eu treinava no Araguaia, né, que era um clube que tinha aqui na época, que meu irmão, o Domingo jogava no Araguaia, o Ariel jogava no Araguaia, e tinha um irmão de criação que minha mãe criou, que ele chamava Saraiva, que também jogava no Araguaia. O Saraiva, aquele que tem o nome do ginásio aqui. Não é aquele não, aquele era o árbitro, é um outro Saraiva, que era mecânico. Entendi. Então, eu sempre estava com eles, né? Quando eles iam jogar futebol, ficava lá de gandula, pegando bola e tudo. Só que eu tinha um potencial muito bom e todos eles falavam isso. Então, quando uma seleção de 70 veio jogar, eles vieram jogar aqui em Araguaína. A seleção de 70? Na realidade o pessoal tinha já parado, um monte deles tinha parado, fizeram jogos, eles iam fazer um jogo aqui em Araguaína, Imperatriz e Marabá. E eu peguei e joguei. Pela seleção de Araguaína eu entrei no segundo tempo no lugar do Saraiva, eu fiz 2 gols. Aí o cara que me viu jogar foi o Piazza. Então quer dizer que tu estreou contra a seleção brasileira de 70? Aqueles ex-jogadores e tal, eles vieram jogar aqui em Araguaína, um monte deles, sabe? Não eram todos, aí eu fiz 2 gols. Aí o cara gostou muito. Aí ele me indicou pro Bressan lá em Americana. Aí o Bressan pegou e ligou pro Ferreirinha, né, perguntando se tem um garoto chamado Tiba aí, nós temos interesse em trazer para Americana. Aí foi eu, o Paulinho, o Crigia e o Stênio fazer essa variação. O Stênio também? Foi fazer essa variação no Rio Branco de Americana. Mas eu lembro, pastor, que eu estava dentro do ônibus, pois não tinha noção de cidade grande, não tinha passado praticamente ali de Colinas, né? Não tinha viajado praticamente para lugar nenhum, né? E eu dentro do ônibus eu falava, eu nunca mais vou voltar para cá do jeito que eu saí. Eu sei que eu vou conseguir o meu objetivo. Desde onde eu começava a pensar isso aí. E com 6 meses que eu estava no Rio Branco de Americana, eu fiz 29 gols. Uau! Foi uma coisa assim... Na posição mesmo de centroavante? Não, eu era meia. Jogava de meia, Cheguei lá jogando de meia. Então começou o Campeonato Paulista de Juvenil, e eu comecei detonando, era 2, 3 gols por jogo e tudo. E eu, em poucos jogos, eu fiz 29 gols. Então ficou o São Paulo, ficou a Portuguesa, ficou o Vasco e o Flamengo interessado em mim. Aí foi um olheiro do Flamengo chamado Mineiro, né, lá para Americana, para me ver, né, treinar, jogar e tudo, né. E toda vez que eu chegava no treino lá no campo do Rio Branco de Americana, ele estava lá, o Mineiro de boné, sentado numa cadeira. Aí quando eu ia passando, ele falava assim, bom dia, Tiba. Aí eu falei, bom dia. Eu não sabia que ele era o olheiro do Flamengo. E toda vez foi assim, ele ficou 15 dias lá. Aí ele pegou e voltou para o Rio de Janeiro, ele assistiu um jogo contra o União Barbarense, eu fiz 4 gols contra o União Barbarense. Nesse jogo, que era uma rivalidade americana contra a Santa Bárbara, né? Aí chegou, ele já deu decreto lá e o Flamengo veio para me comprar. Aí eu peguei e fui com o Bressan para o Rio de Janeiro, né? Fiquei no Rio de Janeiro 1 mês, quase 3 meses, o Flamengo, para mim poder me adaptar e tudo. Só que a vida que o Flamengo estava me dando era uma vida espantosa, eu fiquei com muito medo. Eu tinha saído de Araguaína, eles me botaram num apartamento em Botafogo, na praia de Botafogo. Tinha um motorista para me buscar, para levar para o treinamento. Eu vendo aquilo, eu me assustei. Eu falei, meu Deus, se não der certo, será que eu tenho que pagar tudo isso? Eu muito novo, não tinha experiência nenhuma, eu me assustei. E o Bressan, ele ficou comigo lá, sabe? Aí o Bressan sempre falava para mim assim, o que você está sentindo? Eu não falava nada para ele. E eu fiquei 3 meses no Flamengo. Fechado. Foi, fechado. Porque eu nunca tinha passado por aquilo, foi muito rápido. E você não tinha ninguém para te ajudar também? Um conselheiro, alguém para te ajudar? O Bressan me ajudava muito, porque o Bressan ele me dava muito... quantas pessoas queriam estar no teu lugar? Quantas pessoas queriam estar no Flamengo? E tudo. Eu falei, Bressan, isso aqui é uma vida que eu nunca pensei que eu ia ter e tal. Estou até com medo, estou assustado. Então você não aceitou? Não, aí eu peguei e o Bressan chegou e falou, o Flamengo vai te comprar. Aí eu falei, Bressan, eu não quero ficar aqui no Flamengo. Aí, rapaz, o Bressan ficou muito nervoso. Aí eu voltei para a Americana e ele brigando comigo, o tempo todinho, dentro do ônibus, voltando. Olha, aqui tu não fica do Flamengo, mas lá em Americana tu não fica. Aí o Vasco ficou sabendo que eu não tinha ficado no Flamengo,
uma semana depois entrou em contato com os caras do Rio Branco Americano e falou, a proposta do Flamengo, na época o Flamengo estava pagando 50 mil cruzeiros. Era um absurdo, né? Só quem foi comprado por isso foi o Bebeto do Vitória por Flamengo. Era muito dinheiro na época. E aí o Vasco falou, não, eu pago o que o Flamengo ia pagar, eu pago. Aí ele falou, ó, mas tu não bota ele no hotel, não bota ele perto de praia, tu bota ele embaixo da arquibancada junto com os jogadores aí. E foi desse jeito. Eu cheguei lá, aí no Vasco, aí tinha um alojamento, né? Fui pro alojamento, aí conheci o Ayup, aí comecei a conhecer o Sorato, aí França, Bismarck, o William. Cara, e foi uma família, sabe? Eu falei, não, aqui é o meu lugar. E você já torceu pro Vasco ou foi não, a partir daí? E pior que eu era flamenguista. Sério? Sério. Mas eu me assustei com tudo aquilo, porque na realidade foi uma coisa muito rápida. Foi coisa de 6 meses, eu saí de Araguaína, com 6 meses eu estava no Flamengo, sendo comprado. Aí eu falei, me assustei. Aí quando eu cheguei no Vasco, aí o Eurico me chamou lá com o pessoal, me comprou, pagou os 50 mil cruzeiros, né? E eu fiquei no Vasco, fiquei 8 anos no Vasco. Passei minha categoria de base todinha. Nosso time era muito bom, era o Carlos Germando, o Ayup, Pedini, Célio Silva, França, Sorato, William, Bismarck, todo mundo virou jogador profissional. Todo mundo virou profissional. 8 anos. Aí dali você foi para São Paulo. Aí eu fiquei no Vasco, eu fui subir no profissional do Vasco, fui campeão em 87 e 88, bicampeão no Vasco. Aí o ataque do Vasco era um ataque que não dava pra gente entrar, nem eu, nem Sorato, nem William, nem Bismarck, porque o ataque era Mauricinho, Roberto e Romário. Aí é muito peso, né? Mas nós estávamos no bolo, né? A gente foi campeão junto, 87, 88. Jogou com o Romário, então? Joguei Romário. Joguei profissional várias vezes com o Romário, com o Bob Dinamite, o Roberto. E o Roberto, na realidade, quando ficava no alojamento, que a gente ficava no Barra Beach, lá na Barra, né, o Roberto sempre não gostava de ficar com outro profissional, assim, já igual Romário, Giovanni, não. Ele gostava de ficar com os meninos da base. Entendi. Por quê? Porque ele gostava de ficar comendo uma azeitona, né? Aí ele pegava azeitona, ele botava o lixeiro, ficava no canto. Aí ele ficava sem televisão, né? Ele pegava o caroço da azeitona e jogava ela no cesto. Aí toda hora ele, Tiba, vai lá buscar azeitona. Aí eu descia para buscar azeitona para ele. Então eu tive uma experiência muito boa, viu? Que coisa legal, hein? Minha vida foi boa. Que bênção, cara. Graças a Deus. E aí você começou a ser conhecido nacionalmente a partir do Bragantino? Praticamente eu falo que eu entrei no mercado do futebol quando eu fui para Bragança Paulista. O Luxemburgo pegou e tinha me visto jogar, mandou me contratar, né? E o Nabia Bichedi me contratou. E me contratou por 1 ano. Né? Então eu cheguei lá em Bragança Paulista, né, em 89. Aí nós somos campeão em 89. Em 90 nós somos campeão paulista fazendo o gol da final. Né? Em todas as finais do Bragantino eu fiz gol. Né? Então a minha vida mudou realmente quando eu cheguei em Bragança Paulista no Bragantino. Dali em diante todo mundo ficou conhecendo o Tiba, porque todos os gols decisivos, dos jogos decisivos também eu fiz gol. Né? Então eu tive esse privilégio, graças a Deus. Que benção, Tiba. Aí você passou a ganhar muito dinheiro, né, cara? Ganhei. Eu lembro que você chegava aqui em Araguaína, poxa, o Tiba tá em Araguaína, né? Aí vinha com aqueles carrão, aquelas, né? Entendeu? Todo mundo queria te ver, aquela coisa toda, né? Você ficou famoso, realmente, né? E essa fama demorou quanto tempo? Na realidade, pastor, eu passei uns momentos um pouco complicados na minha vida, é o seguinte. Quando eu comecei foi muito rápido também. Depois que eu cheguei em Bragança Paulista, eu tive uma alegria muito grande, né, que foi ter feito o gol da final, ter sido campeão paulista, mas eu tive uma perca logo em seguida, né, praticamente o jogo foi no domingo, né, minha mãe no dia do jogo ela teve um derrame e chegou a falecer, ficou 2 dias ainda, né, mas acabou falecendo. Então, por quê? Porque era muita emoção para ela. E ela tinha muita vontade de ver acontecer aquilo que aconteceu na minha vida, né? Então ela vibrava demais. E quando eu estava no alojamento, na concentração, ela ligava para mim e falava para mim assim,
meu filho, eu vou no jogo. Eu falei, não, então tá bom, mãe, eu vou mandar te buscar para levar pro jogo. Aí passava meia hora depois, não, não vou não, que eu tô muito nervosa. E você pode ficar calma, tranquila, fica sossegada, mas se não, ficou muito nervosa, aí o jogo foi um jogo muito difícil, né? Então aquela pressão, então ela não suportou, eu acho. Né? Então, e eu estava comemorando, e todo mundo comemorando, quando deu 4 horas da manhã, aí o pessoal, ela infartou mais ou menos umas 2 horas da manhã, né? De 2 horas para 1 hora, né? Aí quando deu 4 horas que eu fiquei sabendo da noite, porque o caminhão de bombeiro andando na cidade, aquela festa, aquela loucura na cidade, foi que eu fiquei sabendo. Mas também, tipo, todo mundo, assim, as pessoas estavam ligadas a você, todo mundo torcendo por você, porque afinal de contas, Araguaína nunca tinha tido um jogador de tanta expressão quanto você, né? Que chegou a esse ponto, né? A nível nacional. Então, assim, a gente tinha orgulho de dizer que o Tiba era de Araguaína, né? E quanto mais o pessoal que é de Araguaína, seus familiares, né? E isso subiu para sua cabeça? Aquele medo que você teve inicial, ele continuou ou não? Não, depois ficou uma coisa muito normal, né? Ficou uma coisa muito normal, porque na realidade eu aprendi a ter essas emoções também, né? Aprendi a ter essas emoções. O jogo no Maracanã, até depois que eu fui campeão no Bragantino, o Nabi Bichedi, não, tipo, eu vou te comprar do Vasco. Eu falei, não, beleza, eu não quero sair não. Eu quero ficar aqui no Bragantino. Aí ele falou, não, eu vou te comprar. Já conversei com o Eurico e tudo. Só que o Eurico, quando viu que eu estava fazendo muito gol, que eu tava, todo mundo estava me querendo, São Paulo, todo mundo, ele falou, não, vou trazer o time de volta pro Vasco. E eu não queria voltar pro Vasco, né? Então ficou a briga o tempo todinho, né? Do Eurico com o Nabi Bichedi, um querendo que eu voltasse e o outro querendo me comprar. Então essa briga ela acabou me prejudicando demais. Entendi. Muito, mas muito mesmo. Eu não poderia ter parado a sequência, Não. né, que estava acontecendo na minha vida por causa dessa briga, né? E acabou, a decisão que foi tomada, ela me prejudicou muito, mas muito mesmo. Tiba, e deixa eu te perguntar, você poderia falar pra gente como é que é a vida de um jogador de futebol famoso, com dinheiro, tudo à disposição, mulheres, bebida, você experimentou tudo isso, obviamente, né? E o que você poderia falar hoje para essa turma, essa garotada de 14 anos hoje, que está lutando e querendo ter sonho de ser jogador de futebol? Lá na igreja, por exemplo, nós temos um rapaz lá de 14 anos que está jogando no Flamengo, né? Nós temos outros que almejam jogar também em outros clubes grandes. O que você falaria para essa turma hoje? Porque você está com outra cabeça hoje, né? Qual é o teu conselho, mediante o que você viveu? Pastor Amilson, tem uma coisa, hoje o futebol, ele ficou bem mais fácil. Né? Na minha época era muito difícil você jogar num time grande. Pois é. Né? Porque na realidade só ganhava dinheiro quem jogava em time grande. Né? Então, quando você chega a esse patamar de jogar em Flamengo, em Vasco, em Corinthians, é o patamar máximo do futebol, né? Isso. Hoje se tornou uma coisa mais fácil, entendeu? Hoje, por exemplo, eu tenho um time Sport Center, né? Eu mexo com jogadores de futebol, com a garotada, né? E eu vejo a facilidade que tem para mandar os garotos para os clubes, né? Por exemplo, eu tenho 42 jogadores que eu coloquei no mercado, assim, que poderiam ter virado, mas pela decisão deles, né? Pelas escolhas deles, muitas vezes foi muito errada. Porque, na verdade, hoje as coisas estão muito mais fáceis, né? Hoje, por exemplo, se você não tiver foco, se você não tiver determinação, se você não tiver hoje o principal de tudo mesmo, assim, abrir mão de todas as outras coisas para virar jogador de futebol, entendeu? Você vai ficar no meio do caminho. Tem que né? abrir mão de Vai tudo. ter que abrir mão de tudo. E outra coisa, focar. Você tem que lutar. Até os estudos. Não, os estudos não, porque na realidade, eu sempre falo o seguinte, o estudo nunca atrapalha o jogador de futebol. Certo. O que mais atrapalha um jogador de futebol ou é namorada, que é o que mais atrapalha, eu tenho muita experiência com isso aí, né? A escolha dos meninos são muito ruins, a escolha deles, garoto de 17 anos, 18 anos, eles abrem mão do futuro do futebol para viver uma aventura. E chega pouco tempo, praticamente as coisas acabam tudo, aí ele quer retornar de novo, já não dá mais tempo. O futebol ele é muito rápido, né? Ele é muito rápido.
Então você tem que aproveitar as oportunidades que é dada para você. Por exemplo, se você deixar uma oportunidade passar e já pensar que vai vir outra logo em seguida, você se engana. Porque todo mundo hoje quer virar jogador de futebol, por causa do sistema hoje. Hoje está muito fácil para virar jogador de futebol. Né? Hoje você vai, qualquer joguinho que você vai ir é transmitido, o pessoal coloca o DVD, rapidinho você tem um vídeo que solta no mercado. Hoje mesmo, se você for pegar, hoje, pastor Amil, o meu telefone ele não para. Pessoas querendo mandar jogador por causa da União e pessoas pedindo jogador porque sabe que eu tenho jogadores realmente de mercado, entendeu? São bem trabalhados. Hoje o conselho que eu dou para os jovens hoje, você tem que saber o que você quer. E nessa escolha que você fizer, você não pode colocar uma outra coisa para competir com você, que se você não vira. Ou você foca 100%. Hoje, a parte física hoje ela é essencial. Então você tem que dormir cedo, entendeu? Para que você possa trabalhar mais durante o dia, aprender mais. Hoje você vê os meninos, hoje você vai para um treinamento, com um treinamento, por exemplo, de meia hora e já está esgotado. Entendeu? Porque dorme tarde, fica no celular e tal, entendeu? Aí perde a energia todinha. Você está falando que o futebol ficou mais fácil, mas também as facilidades para os jovens se desviarem também ficou mais fácil, né? Muito mais, muito mais, muito mais. Se você não tiver uma base solidificada, familiar, difícil, complicado, né? Complicado. Você já deve ter visto coisa demais, né? Colegas seus que não rompeu por questões de bebida, por questões de tantas outras coisas, drogas, enfim, né? E que não foi adiante. É muitos, muitos. Eu tinha amigo que jogou comigo no Guarani, que meu amigo de ficar no quarto, no alojamento, a coisa que eu mais pedia para ele é para ele não se perder, para ele não usar, para ele não fazer querer cair, e caiu, não tem como, né? Mesmo assim, as pessoas, às vezes, ela não consegue perceber que aquilo vai destruir toda a carreira dele, né? Eu tive uma situação, pastor Amigo, que é o seguinte, eu gostava muito da noite, né? Muito da noite, eu gostava demais. Né? E eu era muito forte quando eu chegava na hora de treinamento, o Luizão, o pessoal que sempre saía muito comigo, o Jorginho, os caras tudinho falavam, cara, eu não sei como é que tu aguenta, Tiba. Entendeu? Só que eu só bebia cerveja mesmo, eu não gostava de uísque, eu nunca usei droga, nunca fumei, nada disso, mas a bebida à noite, eu gostava muito mesmo, mas muito. Né? E tinha essa situação de ter o dinheiro, ter a fama, os carros importados. Eu tinha 7 carros importados na minha garagem. Entendeu? Era muito carro. Que você vê, é uma vaidade sem necessidade. Hoje eu vejo assim, para que 7 carros? Né? Não tem por que você. Né? Mas você gostava tanto de querer ter um carro, de querer. Eu vi o Romário, por exemplo, quando chegou o esporte conversível, eu estava em cima da arquibancada do Vasco. Lá. Aí eu estava lá em cima, eu vi o Romário chegando, novinho, um Scott conversível. Um Scott. Vermelho, novo, tinha saído daquele tempo. Aí eu, lá de cima, eu falei, um dia eu vou ter um carro desse. Lá de cima. Quando eu fui pro Guarani, eu lembrei na hora, quando eu fui pro Guarani, praticamente eu era o ídolo do Guarani, né? Aí o Palmeiras me queria e o São Paulo também. E o Beto Zinho, eu não te vendo, se eu te vender a torcida me mata. Eu vou vender o Djalminha pro Palmeiras, vou vender o Luizão, vou vender o Edilson Capetinha, mas você eu não vendo. Aí eu falei, mas só eu vou ficar aqui? Aí ele, não, Tiba, se eu te vender, o único que a torcida me cobra muito é você, para mim não te vender. Eu falei, não, então tá bom. Quando eu estou descendo a escada do escritório dele, né, que era lá dentro do Guarani mesmo, que chamava o Queijo, onde o Betinho ficava, eu vi o nenenzinho, o filho dele, chegar no Scott conversível vermelho, igual do Romário. Aí eu já dei a volta, voltei de novo, eu falei, seu Beto, eu vou ficar aqui no Guarani mais uma temporada. Mas o neném acabou de chegar com um carro ali, eu quero aquele Scott conversível. Aí ele falou, que carro é esse? Que eu não sei nem o que é. Tinha acabado de chegar nesse carro. Aí o neném entrou na sala. Quando entrou na sala, aí ele falou, que carro é esse, neném? Que você chegou aí que o Tiba tá falando. Não, acabei de chegar, pai. Eu esperei mais de 30 dias para poder chegar esse carro. Chegou esse código que eu lhe mostrei. Ele falou, não precisa mostrar não, dá a chave pro Tiba. Aí ele, não, você tá de brincadeira. Falei, Era o pai dele? Era o pai dele. Me deu o carro. Eu vim aqui em Araguaína com esse carro. Eu lembro. Entendeu? Então, os meus negócios, assim, eu falo para você, eu, graças a Deus, para a honra, para a glória do nome de Jesus, eu tive uns tempos, mas, assim, uns tempos que eu vivi muito nesse ramo de noitada, de bebida, mas uma coisa, pastor Amils, depois eu descobri que eu estava uma pessoa depressiva, entendeu? Eu estava muito dependente da noite, muito dependente da bebida,
né? Então eu já não estava tendo aquela alegria normal, natural, sabe? Então eu vivia muito angustiado, mas tendo tudo isso. Né? Eu tinha uma BMW, tinha um Scott conversível, tinha um Eclipse. Nossa, o Eclipse naquela época era um show, tinha uma F350, uma caminhonetona, que direto eu viajava para as festas de peão com ela e tudo. Tinha muita coisa, mas era uma coisa que eu não tinha alegria mais, sabe? E eu vejo muitos jogadores hoje passando essa mesma situação. E as pessoas às vezes olham assim e falam, eu queria ter a vida desse cara. Não só jogadores, né? Muita gente que tem dinheiro, não tem. mas que não tem a felicidade. Aí eu tive, aí agora, Mas você começou a sentir isso? comecei, Essa carência? meu Deus, eu entrei numa depressão profunda, profunda mesmo, muito profunda mesmo. Eu já não tinha, por isso que eu falo para você, o futebol, eu ia pro jogo, não é que tanto faz ganhar ou perder, porque na realidade tem uma situação, por exemplo, no Corinthians, eu cheguei no Corinthians por causa do Valdir Espinosa. O Valdir Espinosa era meu treinador na Portuguesa. E eu tinha acertado no Inter na Inter de Porto Alegre. Estava tudo certo, contrato, tudo arrumado, os caras mandaram a passagem. E o Valdir Espinosa pegou e foi pro Corinthians. Quando chegou no Corinthians, o Valdir Espinosa pegou e me ligou, Tiba, eu estou aqui na sala do presidente, estou falando para ele te contratar. Aí eu falei, não, mas já acertei com o Inter. Ele falou, não, eles vão pagar mais, vai fazer isso, isso, isso. Eu falei, ó, agora uma coisa de se pensar, né? Isso eu estava num bar quando ele me ligou, né? Aí eu tinha que viajar uns 3, 4 dias depois. Aí o supervisor do Corinthians me ligou e falou, olha, o Valdir Espinosa mandou ligar para você, para a gente começar a se acertar e tudo. Aí eu falei, vamos fazer um contrato de 6 meses? Ele falou assim, vamos, podemos fazer de 6 meses, com uma causa que pode fazer 1 ano depois. Aí eu falei, não, beleza. Aí eu comecei a pensar que eu já tinha um pré-contrato com o Inter de Porto Alegre. Aí eu falei, meu Deus. Mas eu tinha um sonho de jogar no Corinthians. E eu não queria sair de São Paulo por causa da noite de São Paulo. Entendeu? Então, tem coisas que a gente escolhe na vida, que a gente pensa que vai ser bom, e acaba sendo o final da tua história. Né? A minha escolha ela foi muito ruim de ter ficado no Corinthians, não pelo time do Corinthians, simplesmente pela lesão que eu tive de joelho, que eu tive no Corinthians, ela me trouxe um prejuízo muito grande, um dano muito grande na minha vida. Né? Eu no terceiro jogo do Corinthians, já tinha feito 4 gols. Eu ia ser o artilheiro aquele ano do Corinthians. O Edmundo fez 29 gols nesse ano, e eu, em 3 jogos, já tinha feito 4 gols. Todo mundo só falava no meu nome e tal. Eu tinha sido pré-convocado para a seleção, tinha um time já da Espanha que já tinha feito uma proposta para mim. Mas no jogo contra o Vasco, lá em São Januário, eu tive essa lesão no meu joelho, que eu tive rompimento de cruzado posterior, anterior, tive a fissura na rótula, tive os ligamentos, os meniscos, tudo estourado. Acabou com a minha carreira na realidade. Uma pela escolha que eu fiz. E essa escolha que eu pensei que ia ser boa para mim, ela foi muito ruim, porque na realidade a escolha minha não era jogar no Corinthians, a escolha minha era não sair da noite de São Paulo. Entendeu? Entendi. Prazer, né? O prazer da noite de São Paulo, porque a noite de São Paulo eu conhecia ela toda. Conhecia toda. Eu rodava a noite de São Paulo às 4 horas da manhã. Então a sua decisão foi baseada no prazer. No prazer. Não foi assim, por exemplo, falar assim, você vai pro Corinthians e tal, porque é um time que todo mundo quer jogar, torcida e tal. Eu queria jogar no Corinthians, mas a minha decisão todinha foi por causa da noite. E ali terminou a sua carreira ali praticamente. Praticamente a minha carreira ali. Depois dessa lesão, minha vida nunca mais foi a mesma. Aí entra a parte principal. A parte principal que eu falo que foi o melhor momento da minha vida. O melhor momento da minha vida. Eu tive uma experiência de ir na igreja, né? E de ouvir uma pregação. E essa pregação, eu já estava machucado, lesionado. Ela falava, olha que essa enfermidade não é para a morte, mas para a honra, para a glória do nome de Jesus. E aquelas coisas foram entrando no meu coração. E, rapaz, eu chego no final do culto, da pregação, não aguentei. Não aceitei a Jesus. Aí eu digo o seguinte, essa lesão, ela acabou com minha vida no futebol. Mas ela acabou me dando uma vida eterna. Entendeu, pastor Amos? O futebol, à noite, né, coisas que eu tinha muitos prazeres, né, eu perdi tudo isso.
mas eu ganhei simplesmente uma coisa que quando a pessoa ganha, ela nunca mais ela quer deixar. Nunca mais quer deixar. Por quê? Porque quando você aceita a Jesus como único e suficiente Salvador, você começa a viver uma nova direção e um novo planejamento. Entendeu? E eu tive essa experiência. E depois que eu tive essa experiência, eu falo para você que eu não abro mão dessa promessa de Deus por nada aqui nessa terra. Uau. Uau. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Tiba, e essa... Aí eu quero agora inserir a Cleide. Você já era casado? Como é que vocês se conheceram? Cleide, fala um pouco. Quando foi que você conheceu o Tiba, entendeu? E o que é o seu sentimento de estar namorando um jogador de futebol famoso, entendeu? E como foi essa experiência? Como é que vocês se conheceram? Me fala um pouco sobre isso. Pastor Amils, primeiro quero agradecer, né? Foi foi bem improvisado, que não era nem, era o Tiba, Mas e é terminei Deus, né? vindo, então Deus preparou esse momento. Parabenizar pelo Fostcast, né? Parabenizar por ser esse homem de Deus. Parabenizar porque, assim, quantas vezes eu fui lá e, pastor, me ajuda, ora por mim, me socorre. Parabenizar por este homem de Deus que o Senhor é. Sabe? Porque eu sei que Deus é tremendo na vida do Senhor e sei o quão vidas o Senhor tem resgatado. E é aberta essa porta agora do podcast, mas essa porta aí no YouTube, que o Senhor possa prosperar grandemente a vida do Senhor, o seu ministério, da pastora Meire. Amém? Bom, eu conheci o Tiba em 90. Ele tinha terminado de ser campeão pelo Bragantino. Uau, E aí ele tinha vindo para Paraguai ainda. Eu nunca fui ligada a futebol, a não ser quando era Copa do Mundo, né? Jogo de seleção brasileira. E aí é aquela coisa que envolvia não só eu, mas como um todo. E aí quando o Tiba chegou na cidade... E aí eu fiquei sabendo, chegou o jogador e tinha um rapaz que era irmão que foi minha concunhada, que era casada com o irmão do Tiba. Falei, o Tiba chegou, jogador de futebol. Eu falei, nem sei quem é, não sou ligado ao futebol. Quando vi o Tiba, eu falei, poxa, que marra, hein? Que marra! Limpou os olhos? Não, eu falei assim, poxa, eu falei assim, mascarado. Mascarado, folgado. Aí eu falei assim, que nada, ele é muito borsal. Aí eu falei, não, é gente boa. Eu falei, não. Aí passou. Aí depois, uma vez, eu encontrei com o Tiba, né? Eu saía também, na época eu não era cristã, não conhecia o Senhor. Minha mãe sim, minha mãe já era uma anciã, já orava, né? E aí eu encontrei com ele e nós conversamos, porque eu já havia visto. Nós conversamos, aí marcou, ia ter um jogo em Tocantinópolis, fomos, e aí nós começamos, né? Paquerar, namorar. E foi assim, eu até então, eu achava assim que eu não ia gostar de ninguém, que eu não ia me apaixonar, que eu não ia amar ninguém. E quando o Tiba apareceu na minha vida, foi totalmente diferente. Né? Quando eu vi, eu achei já algo estranho, já algo diferente. O que eu achava dele, mas é porque assim, eu falei, poxa, correndo daquele sentimento que na primeira vista eu já tinha tido por ele, né? E aí, assim, nós começamos a namorar. Foi uma coisa muito intensa, foi pouco tempo, né? Nós nos conhecemos em dezembro de 90, começamos a namorar. E aí, logo após, foi em janeiro, ele já teve que voltar para o Rio de Janeiro, que ele tinha que se apresentar no Vasco da Gama, e ele foi embora. E depois, ele falou assim, você não quer vir conhecer o Rio, vem me visitar e tal. Ele foi embora, mas vocês comprometidos. Não, continuamos conversando. Entendi. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei lá no Rio, passear na casa dele, ficamos lá 30 dias, voltei para casa de novo, mas sempre conversando. E ele vinha de férias, ou eu ia. E aí eu conheci a noite com ele, mas a minha mãe já orava muito por nós, pela família, pelos filhos. Foi quando eu comecei a ingressar, a conhecer, né, a Jesus na realidade, né? E foi quando eu fui apresentada para o Senhor e comecei a ir na igreja. E aí você vai mudando as atitudes, porque quando você conhece Jesus, você já não se torna mais a mesma pessoa, você não sente mais prazer naquilo que era mundano, mas você sente prazer na presença do Senhor. Você vê que os prazeres são totalmente diferentes, né? São uma coisa que não tem nada a ver uma com a outra.
Então, quando eu conheci Jesus, eu vi que verdadeiramente aquilo ali era uma verdadeira felicidade. Que não era uma felicidade de capa, era uma felicidade oca. Mas quando você conhece Jesus, você vê que é uma solidez, né? Um amor mais sólido, um amor mais ciente, consciente. Então, eu comecei essa caminhada com o Senhor. Essa experiência com Jesus foi aqui. Foi aqui em E Araguaína. antes dele ter a experiência dele com Jesus lá? Antes. Ok. Porque quando eu comecei a ir para a igreja e comecei a conhecer Jesus, nós estávamos namorando, mas ele ainda não, ele conhecia Jesus assim, porque nas concentrações sempre tem aquele jogador que já é o profissional, que pega a base e leva para evangelizar. Acho que era Roberto Dinamite que levava, não lembro, mas Jorginho. o Jorginho que levava. Na época do Vasco, o Jorginho pegava eles e levavam. E muitos iam por quê? Porque tinha um salgadinho, tinha o lanchezinho, mas o Senhor era propagado no meio de toda aquela coisa. Às vezes você acha que vai fazer uma coisa, o Senhor está ali fazendo o quê? O Senhor está ali evangelizando no meio dessas situações, né? Então, eu conheci o Tiba em 90, nós passamos 91, namorando e tudo. E aí, com o tempo que nós estávamos namorando, e eu vendo que aquelas decisões de mundo já não me cabia mais. Já não tinha mais prazer com aquela situação. Foi quando eu tomei a decisão, né, de viver com Cristo, né? Quando eu tomei a decisão de viver com Cristo, ele já estava em São Paulo, e ele me convidou para ir para morar com ele. Ok. Aí eu falei assim, não, eu vou, né? Aí a gente estava aqui um dia, nós tínhamos saído e ele ia embora e não achou o amigo que ia com ele, não foi, eu estava em casa e ele falou assim, vamos embora comigo? Aí chegou em casa, me deixou em casa, ele voltou, buzinou, eu falei, não, você tá louco, vai embora, meu pai te pega aqui na porta essa hora. Ele falou assim, não, mas eu tô sozinho e você não quer ir? Eu falei, peraí, peguei, ele não precisa de mala. Aí eu fui no meu guarda-roupa, peguei minhas coisas, entrei dentro do carro e nós fomos embora. Eu sem avisar pra minha mãe, assim. Eu sem avisar para minha mãe, sem avisar para meu pai, totalmente irresponsável, né? Aí fomos embora. E eu falava assim, nossa, eu tenho que ligar para minha mãe. O pessoal ligava para ele, falou assim, ó, você tem que mandar a Cleide entrar em contato, a dona Hilda, seu Zé Vicente está aqui, né, sem saber notícia, preocupado, sem saber a situação, como é que tá. E aí eu liguei para minha mãe, depois de 30 dias. Meu Deus. Depois de 30 dias eu liguei para minha mãe. E aí nós ficamos lá em São Paulo e essa coisa assim. E aí foi quando conheci a saga, porque eu conhecia Jesus e o Tiba não conhecia Jesus. Então o Tiba começou noitadas, mulheres, bebidas, né? Igual ele falou, drogas nunca. Graças a Deus o Senhor guardou essa parte aí, o Senhor não permitiu, né? Mas foi aonde que ele foi. Fundo do poço mesmo, nessa questão de mundo, de rua, e às vezes eu ficava em casa, ele passava 2, 3 dias na rua, e o Senhor sempre me dava um entendimento assim, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter sabedoria, como eu tenho que lidar com essa situação, eu tenho que ver o que é que eu tenho que fazer. E um dia eu fui numa igreja, e eu me via só em São Paulo, porque eu não tinha amigos, não tinha família, não tinha ninguém. E eu fui numa igreja em São Paulo e eles estavam abrindo uma campanha que chamou A Carta para Deus. Nessa campanha, o pastor falava assim, vocês vão levar esse papel, vocês vão escrever aqui uma carta para Deus. Porque esta carta para Deus você vai escrever para o seu melhor amigo. Você vai dizer a ele aquilo que você quer que ele faça na sua vida. Aquilo que você não está mais suportando, você escreve tudo o que você quer. E eu escrevi essa carta. Num desses momentos eu escrevi e falei, Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento, me dê compreensão, me ensina o que eu tenho que fazer. Sim. Eu não quero abrir mão, sabe, do meu relacionamento. Eu sei que o Senhor tem poder para transformar. Eu não tenho, mas eu sei que o Senhor tem. E comecei a falar para o Senhor. Senhor, visita, faça o que for preciso, o que o Senhor vê que tem que ser feito na vida dele, para ele conhecer o Senhor. Porque eu sei que as tuas mãos estão estendidas para ver o justo dessa terra. E aí eu comecei, escrevi essa carta e fiz a campanha, uma carta para Deus e as 7 cartas, são as 7 cartas de Apocalipse, né? E você escreveria essa carta para Deus. E aí eu comecei, na igreja, comecei a ter alguns amigos, a Iupe, a Marcinha, na época era o Donizete Pantera, era o Marcelinho Carioca, Silvinho, e aí me apresentaram uma igreja.
né, com um pastor lá em São Paulo, ainda amigo nosso até hoje, maravilhoso, também me ajudou como o senhor também, muita oração, né, como muitas pessoas, sou grata eternamente por isso. E nisso tudo, um dia eu estava na igreja e já no término do culto, o Deus usou o pastor e falou assim, olha, eu já levantando a igreja para ir embora, já finalizado o culto, ele disse, o Senhor manda te dizer. Eu estava tão almejando assim, ouvir a voz do Senhor, porque eu sabia que Deus cuidava de mim, eu tinha certeza disso, mas sabe quando você precisa de ouvir, você está necessitando de ouvir o Senhor, fala, sabe? Né? Que você precisa... Estava com aquela sede de ouvir, aquela ansiedade de ouvir o Senhor falar com você. Naquele momento Deus usou o pastor Romário, maravilhoso também, gratidão eterna também pela vida dele, como pela vida do Senhor. Deus usou ele e falou assim, o Senhor manda te dizer que o Senhor vai colocar mais dentro do que fora. Vou eu mostrar que sou Deus. Vou eu mostrar que faço e ajo como eu quero. Aquelas palavras que naquele dia ele proferiu, que preferia ficar fora do que dentro de casa. Vou eu colocar mais dentro do que fora. Porque o Senhor disse que essa palavra, que o Senhor ia colocar mais dentro do que fora de casa. Porque numa dessas idas, o Tiba para a noite, ele chegava em casa às 2, 3, 4 horas da manhã. Eu nunca, pastor Amilson, aumentei a voz. Eu nunca discuti, eu nunca briguei. Tá aqui meu marido, né? Nunca. Pelo contrário, ele chegava, meu bem, você jantou, você almoçou, você quer um lanche? Quantas vezes eu levantei para dar lanche e dava e fazia demais, e levava na mão. Eu abençoava a vida dele. Eu ia passar uma roupa, eu abençoava. Senhor, abençoa essa roupa. Deus abençoe esse calçado. Chegava embriagado, com cheiro de perfumes. Pastor, com manchas, eu ia falava assim, Senhor, isso aqui não é ele. Eu rejeito. Eu rejeitava, pastor, eu não aceitava. Eu rejeitava aquilo ali. Eu disse, eu não quero, eu rejeito tudo isso que está acontecendo. Então, numa dessas idas, ele estava na rua e ele chegou em casa, ele falou assim, você arrumou minha roupa para concentração? Eu falei, não, mas tem 3 dias que você não aparece. Não, mas eu vou concentrar e você não arrumou minhas coisas. Eu prefiro ficar fora de casa do que dentro, eu não tenho paz quando eu chego. E para mim aquilo ali, de todas as coisas, de ficar muitos dias fora de casa, dos dias que chegava embriagado ou com mulheres, eu achei que aquilo ali fosse o menos. Mas aquilo que eu achava que era o menos, para Deus não foi. O Senhor falou, não, é aqui que eu vou pôr um ponto final. Porque o Senhor diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E eu queria edificar a minha casa, pastor. Eu rejeitava. Eu não aceitava aquilo, nem na minha vida, e nem na vida dele. Porque o Senhor dizia, Senhor, assim como o Senhor me alcançou, o Senhor tem poder de alcançar. Eu gostava do mundo também, e hoje eu estou em Cristo, porque eu sei que ele gosta do mundo, mas eu sei também que o Senhor tem planos e projetos para a vida dele. Então eu não aceitava aquilo acontecer. Então Deus usou o pastor e eu falei assim, não, vou eu colocar mais fora do que dentro. Então aí teve um jogo, ele chegou em casa, aí ele deu uma lesão, é a Marcinha do Ayup. Ela ligou e falou assim, Cleide, ele machucou e tal. Falei, Marcinha, vamos lá, vamos deixar aí. Deus sabe o que está fazendo. Mais fora do que dentro. Deus sabe mais fora do campo, né? Não, pastor Luiz, porque na realidade eu fui jogar em Bragança Paulista, jogo Corinthians e Bragantino. Como eu tinha jogado no Bragantino, tinha sido campeão pelo Bragantino, então eu conhecia muito as pessoas em Bragança Paulista. Então, como o jogo lá foi no sábado, e lá tinha festa do peão no sábado. Sim. Foi sexta, sábado e domingo. E nós jogamos lá no sábado. Então, eu tinha feito 2 gols contra o Bragantino. Nós jogamos 3-2 do Bragantino, eu fiz 2 gols. Aí eu peguei e falei pro Valdir Espinosa, não, vou ficar em Bragança Paulista para resolver umas situações aqui. Aí na segunda-feira eu me apresento. Ele, não, tá bom, tio, pode ficar. Aí eu fiquei lá em Bragança Paulista. Eu fiquei no sábado, no domingo e fui para São Paulo na segunda-feira. Aí eu fui pegar minha roupa em casa, porque eu não tinha voltado mais em casa. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, 3 dias fora de casa e chegar lá que a gente tinha paciência. Então eu já ia preparado para a guerra. Já ia preparado assim, para discutir. Quando eu chegava lá, meu bem e tal, você tá bem e tal, e aquele tratamento, eu falei, meu Deus, tem 3 dias que eu tô fora de casa e ela me trata desse jeito ainda, que ele me irritava, sabe? Me deixava agoniado, sabe? Com vergonha. Com vergonha. Aí eu falei assim, você não arrumou minha roupa? Não, que eu tô atrasado para me treinar.
Aí ela pegou e falou, normalmente você não falou nada pra mim. Aí eu peguei e falei assim, por isso que eu prefiro ficar fora de casa do que dentro. Quando eu volto pra cá, aí comecei, que é um inferno, isso aqui não presta. Você falou isso? Falei. Eu prefiro ficar fora do que dentro. Foi, eu mesmo falei, pastor. E eu falei pra ela uma vez, eu tinha um carro, que eu falei pra ela. Ela falou assim pra mim, mas você fica só fora, você não fica em casa, eu não tenho pra onde ir, eu fico aqui sozinho. Eu falei, mas o tanto de carro que tem nessa garagem aí, pega um carro desse, você tem cartão de crédito, tem carro importado, tem tudo. Ela, mas eu não quero isso, eu quero a minha família, eu quero a minha casa e tal. E isso me deixava agoniado. Aí quando eu saí, eu fui pra lá, pro jogo. Pastor Amilson, eu fui dormindo pro Rio de Janeiro, pro jogo contra o Vasco. Né? Quando chegou lá, no hotel, nem no lanche eu não desci para lanchar. Dormindo, cansado e tudo. Aí logo em seguida, eu estava muito bem no jogo. Aí logo em seguida eu machuquei. O Pimentel me deu um carrinho, eu tive essa lesão feia, mas lesão feia mesmo. Rompeu todos os meus ligamentos. Acabou comigo. Por quê? Porque eu falei que eu preferia ficar fora de casa do que dentro. Aí Deus usou o pastor Omar e falou, pois ele vai ficar mais dentro do que fora. E eu fiquei, pastor, tomando morfina 40 dias. No início a Marcinha me ligou. Eu não estava assistindo o jogo, né? Naquela época, ou você assistia por televisão ou por rádio. Aí eu disse, não, Marcinha, não tá assistindo. Não, quem estava narrando era o Galvão Bueno, eu acho, não era? Aí o Galvão Bueno falou assim, o Tiba machucou. E a Marcinha rapidão me ligou, a esposa do Ayup, que estava no dia do culto. Cleide machucou. Falei, não, Marcinha, vamos esperar. E foi de imediato, Cleide? Foi muito rápido. Assim, jamais eu imaginaria que ia ser aquilo, daquela forma. Não, porque assim, às vezes é porque... Você não tinha entendido a palavra profética? Não, eu tinha entendido, mas eu nunca imaginaria que seria daquela forma. Porque, assim, por isso que a palavra do Senhor diz que aquilo que os olhos não viu, que o ouvido não viu, chegou ao seu coração, essas coisas que Deus tem preparado. Sim. Então, assim, aquilo não tinha chegado até mim, eu nunca imaginaria que ia ser daquela forma. Aí eu falei, não, deixa, Marcinha, vamos lá, vamos deixar tal. Aí... Quando foi assim umas 2 horas da manhã, ele me liga. Vem me buscar. Eu falei, meu bem, mas você foi com o carro. Eu morava em Santana, né? E aí o Corinthians era no Tatuapé. Tinha que pegar a Marginal. Aí eu falei, não, vem me buscar. Eu disse, tá bom, já estou indo. Aí peguei, entrei no carro. Quando eu cheguei lá, pastor, é uma das coisas que mais me marca quando eu vi o Tiba. Eu vi o Tiba sentado no meio fio, sozinho. Uma tala da virilha ao tornozelo com a perna esticada, não tinha um amigo, não tinha um diretor, não tinha um segurança, não tinha ninguém, ele estava só. Aí naquele momento eu vi que Deus estava ali naquele momento. Deus. E aí eu desci do carro, ajudei, peguei ele, pus dentro. E ainda no dia que o pastor falou assim, vai chegar dia, você vai pensar, será que opera? Será que não opera? Será que vai operar? O que vai operar? Então, assim, os médicos iriam, pela palavra, eu entendi, né, que, assim, ia chegar um dia que ia acontecer. Da mesma forma, ele machucou e aí ia no médico, o médico não sabia o que era, fazia ressonância, não dava pra ver lesão nenhuma, porque estava muito cheio de sangue. E aí chegou, o médico ficava, será que vai operar? O que vai operar? Não sabia o que era. Estados Unidos, né? Na época ele tinha operado uma jogadora de vôlei, né? Tinha Ana Moser, acho que era Ana Moser na época, e trouxeram ele para operar o Tiba. E aí foi preciso de operar. Tudo aquilo que foi dito, Deus fez, né? Assim, ela operou. Nós passamos no hospital lá em São Paulo, Hospital Santa Catarina, na Avenida Paulista. E eu passei, eu acho que uns 7 dias, mais ou menos, não me recordo a quantidade de dias certinho, mas mais ou menos 7 dias. E o Senhor dizia para mim que não era para pedir misericórdia. Eu falava, Senhor, me dá força. Me dá força. Que se for o tempo de Deus na vida dele, que ele tiver que passar, então me dá força. Que eu não venha para pedir misericórdia. Eu queria, assim, que o Senhor tomasse a direção da situação. Eu queria, assim, eu confiei plenamente. Eu entreguei para o Senhor, falei, Senhor, tá aqui, tá nas tuas mãos. Tá nas suas mãos. Eu não sabia como, nem quando, nem o que o Senhor tinha que fazer. Mas eu confiava. E confio neste Deus poderoso, porque eu sei que Ele faz muito mais do que a gente pensa. Então ali, nós fiquei 7 dias, pastor Amilson. Eu dormia com meu rosto engatado na cama, das grades da cama, porque a cama ela tinha que ser levantada às laterais, porque ele tomava morfina. Porque a dor era tão tremenda. E aí fez cirurgia, engessou, colocou dreno. Enfim, quando nós fomos embora, levei, aí eu estava com o Tiba, estava com a minha mãe em casa, ela tinha feito cirurgia nos olhos, meu Deus, eu cuidar.
Eu não conseguia carregá-lo porque ele era muito pesado. E na época de tanto sofrimento, era muito magrinha, muito pouquinha. Eu falei, eu vou colocar um colchão na sala, daí fica mais fácil para eu levar ao banheiro, para tomar banho, enfim, fazer todas as funções. E ele levantava e eu pegava, porque ele não conseguia pôr a perna para baixo, como estava engessada, e ele punha de muleta e eu pegava a perna para ficar mais estendida possível. E aquilo me acarretou uma dor tão grande nas costas. Eu falei assim, meu bem, tô com as minhas costas doendo. Mas você não faz mais do que sua obrigação. Eu contou esse testemunho, foi quase do Corinthians, o pessoal quase me matou. Não, foi lá foi as mulheres lá no Palmeiras. A esposa do Zinho que tinha me convidado para contar. E daí no outro dia me falou assim, não chega lá não. O Zinho falou pra você, se você chegar lá, as mulheres vão te matar. O Zinho falou pra mim, o Zinho falou assim... Mas isso é testemunho. Tem que isso ser é testemunho. Contado. Eu também tenho um testemunho muito forte dessa área. Então assim, aí naquele dia eu falei assim, não, eu faço por prazer. Eu quero te ajudar. E fiz, por amor. E aí ele começou a tirar daquela tala, enfim. Aí ele começou a melhorar novamente. Quando ele começou a melhorar novamente, começou de novo. Rua, bebida, mulherzada, mesmo de muleta. Aí eu fui tirar minha carteira de habilitação em Jandira. Aí quando eu cheguei em casa, minha mãe pegou e falou assim, olha, o doutor Gilberto Camanho ligou, o Tiba tá num hospital em Guarulhos, e fez outra cirurgia. Eu falei, não, mãe, pelo amor de Deus, fala sério, tá? Aí eu falei, senhora, fica aqui, quietinha, que eu vou pegar o carro e vou para Guarulhos. Naquela época não tinha Waze, não tinha Maps, não tinha nada disso não. Você pegava o endereço e ia. Só a revista 4 rodas. Isso. Aí eu falei, meu Deus, aí eu vi um taxista e falei assim, moço, eu preciso de ir nesse endereço, assim, nesse hospital. Ele disse, tudo bem, vou levar você. Fui. Coloquei e tal. Quando eu cheguei no quarto, ele tava lá, cirurgiado, aí com dreno no joelho. Quando ele me viu, ele falou assim, o que você tá fazendo aqui? Eu não te chamei. Eu falei, não, mas você não me chamou não, mas eu vim para te ajudar. E nós vamos sair daqui só junto. E nós não vamos sair daqui separado não. Na hora que você sair, eu saio junto com você. E aí saímos. Pastor, e uma das coisas muito interessantes que eu fazia, que às vezes a pessoa fala assim, é loucura. Não, não é loucura. Porque quando Deus toca, você tem que fazer. Tudo que era do meu marido, tudo que era do Tiba era ungido. Tudo que era dele era ungido. O calçado dele era ungido. A roupa dele era ungida. Tudo que era dele eu colocava, Senhor, ele vai vestir essa roupa, não sei onde que ele vai não, mas o Senhor vai com ele, porque a unção do Senhor vai com ele. Deus, esse calçado aqui é dele, eu não sei onde que ele vai pisar não, mas o Senhor vai pisar com ele. Então, e foi assim. E quando nós viemos embora, terminou, final de ano, e aí a minha mãe estava comigo, o irmão do Tiba estava com ele também, nós viemos embora. Eu virei para o Senhor, não aguento mais. Deus, eu não aguento mais. É muito sofrimento, é muita humilhação. Senhor, eu vou embora e não volto mais. E juntei minha mala, porque quantas vezes eu juntava minha mala e o Senhor disse não. E eu ligava para minha mãe mesmo e falava assim, através das tuas orações, você não vem embora, porque através das tuas orações Deus vai salvar. Deus vai resgatar. É você que vai ganhar ele para o Senhor. Glória a Deus. A minha mãe disse que quando ela desligava, ela chorava, porque mãe é mãe, né? Mas ela, com o coração apertado, ela fala, você vai ficar. É preciso que você fique. Porque essa vida precisa de você. Essa vida precisa de você. Como você vai largar no mundo assim? E depois? E se o Senhor requerer a vida dele das suas mãos? Porque se Deus colocou você do lado, é porque é você que vai orar. É você que vai buscar o Senhor e Deus vai ouvir as suas orações e vai trazer ele para o Senhor. Aí eu disse, tudo bem. Mas eu estava sofrendo demais. Aí um dia eu falei assim, Deus, eu não aguento. Senhor, é muito sofrimento, é muita humilhação. É muita humilhação. Eu vou embora. Eu prefiro as tuas mãos sobre mim do que passar por tudo que eu não suporto mais. O Senhor fala que o Senhor prova conforme as nossas forças e conforme a gente suporta. Hoje, eu falei para o Senhor, hoje. Ele foi conversando assim, sentada na minha cama, e eu conversava, Deus, hoje. Quando eu fui sentar para falar isso, eu falei, Senhor, senta aqui do meu lado, nós vamos ter uma conversa bem reta aqui. Eu falei assim, Deus, eu não suporto. Eu não aguento mais. É muita humilhação, muito sofrimento, eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Eu prefiro as tuas mãos sobre mim do que esse sofrimento. Meu Deus. Forte, hein? O que adianta ter tanta abastança se não tem paz,
se eu não tenho alegria, se eu não tenho felicidade, se eu não tenho um marido dentro de casa, se eu vivo para sofrer. Então, o que me adianta ter carro importado, ter muito dinheiro, ter muita abastança, fartura, celeiro cheio? E aí? Meu Deus. Eu não tenho Jesus, eu não tenho família. Eu não quero isso, eu quero o meu lar. E quando ele ia concentrar, eu colocava o devocional diário, eu colocava uma passagem bíblica. Sempre eu profetizei na vida do meu marido, sempre. E quando nós íamos embora, aí eu conheci um pastor, eu falei assim, olha, meu bem, no dia que você precisar de ajuda, tá aqui o telefone, liga para ele. Ele vai te ajudar, ele vai orar por você. Não fica sozinho, porque a pessoa só é muito ruim. Só solidão, a solidão maior não é solidão de amigos, é a solidão sem Jesus. É um oco, é um buraco que você não tem nada que preenche. Então, quando você tem Jesus, você tem todas as lacunas preenchidas. Quando você não tem Jesus, tudo é muito vazio. Às vezes a gente vê assim, tanta coisa, igual eu tinha muita coisa, mas era um vazio. Dentro do meu lar era um vazio. O meu casamento era um vazio. Tudo era muito oco. Então, assim, quando o Tiba veio, que ele aceitou o Senhor, e eu fazendo campanha, aí pastor Amilson, ora por mim, pastor Tiba, a irmã Hilda ora, todos engajados em buscar para Deus alcançar e salvar a vida do Tiba, né? Aí foi quando eu estava na igreja, estava fazendo uma campanha na igreja, a igreja que a minha mãe frequentava, e aí eu estava saindo, o pastor pegou no meu ombro aqui assim, aí ele disse, a tua bênção vem antes do dia que você pensa. Porque eu tinha visto o testemunho do Mato Nascimento, quando ele falava assim, que Deus deu a bênção para ele no dia 31, à meia-noite e tal. Eu falei, Senhor, ele é testemunho e eu quero viver um testemunho também. Então eu estou crendo. Aí eu falei, Senhor, a minha bênção, eu creio que vem até o dia 31, ao soar da meia-noite. E foi quando o pastor tocou no meu ombro e falou assim, a tua bênção vem antes do dia que você pensa. Quando foi dia 27, acho que não me recordo muito bem, acho que foi de dezembro, eu estava na igreja, aí foi quando ele entrou e estava a palavra, né, falando sobre lá, essa enfermidade não é para morte, porque agora o Senhor... A senhora me deu um número de um telefone e eu botei dentro da minha carteira. Esse aí eu não contei não, eu falei, não vou contar não. Sim, eu botei dentro da minha carteira e eu tinha ido para uma chácara e não estava lá. Ela colocou o nome de um telefone. De um telefone. De um pastor. Falou, no dia que você estiver muito angustiado, Liga para essa pessoa. Você liga para essa pessoa. E eu estava nessa chácara lá, já tinha passado a noite lá e tudo, e estava vindo embora. E eu no Mitsubishi Eclipse, pastor. Aquela angústia, aquela tristeza, aquele desânimo. Meu Deus, um dinheiro na conta, jogando no Corinthians, carro importado, e essa tristeza, de onde vem? Aí eu passei reto lá pro JK, pro lado do JK. Aí eu peguei aquela BR e falei assim, não aguento mais viver não, desse jeito, pastor Wilson. Peguei esse carro, meu Deus do céu, subi do JK subindo pro lado do entroncamento aqui, mas foi pancada. Botei tudo que tinha, pastor. Sabe quando tudo que tinha mesmo? Botei mesmo para acabar com tudo. Moço, não apareceu nenhum caminhão, não apareceu nada perto. Aí eu virei ali no entroncamento, aí desci. Lá na esquina tinha um bar, não lembro o nome do bar. Agora não estou lembrado, perto ali do Mundo dos Ferros. Fim de tarde. É isso, fim de tarde, exatamente, fim de tarde. Aí eu peguei, parei antes. Falei, não, vou ligar para esse cara, que ele me deu o telefone. Desse jeito, abri minha carteira, ela tinha botado lá dentro, abri e liguei para esse cara. Aí quando eu liguei, ele atendeu. Aí a primeira coisa que ele falou assim, por que você demorou tanto? Aí eu falei, ixi, o que aconteceu? Por que demorou tanto? Desde 11 horas da manhã eu tô aqui do lado desse telefone, porque Deus mandou eu esperar a tua ligação. Uau. Desse jeito, pastor Afonso. Uau. Foi. Aí eu falei, não. Aí eu comecei a pensar, né? Eu falei assim, não, acredito, só pode ter ligado para esse homem. Desse jeito. Pastor. Aí ele começou a falar da minha vida. Começou a falar. Deus está te chamando, Deus está te provando, você está no caminho errado. E começou tudo que eu estava vivendo. Meu Deus. Entendeu? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação,
Você vai ser um homem de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem pressa. Você está com o seu chamado atrasado. E começou. E falou mais com o seu chamado atrasado. Você vai, no dia que você tomar a decisão, que Deus hoje está falando para você, que hoje você tem que tomar uma decisão, a tua vida espiritual ela vai se mover tão grande, tão rápido, que você vai falar assim, por que eu não tomei essa decisão antes? Mas foi forte, pastor. E eu chorando. Peguei e fui para a igreja. Falei, eu sabia que a Cleide estava na campanha lá na igreja, né? Lá na Deus é Amor, e eu peguei e fui lá. Aí cheguei lá, dava a pregação. Gente, Tiba e Cleide, vamos fazer o seguinte, eu estou sendo orientado aqui por Deus, vamos dar uma pausa nesse episódio? Tá muito bom, tá demais, eu não posso interromper vocês, entendeu? Para ficar só num episódio, tá? Eu tenho que fazer isso valer um outro episódio, porque é muito conteúdo bom, entendeu? Então eu quero terminar por aqui e nós vamos continuar no próximo episódio, que vai pro ar dia 9 de dezembro, tá? Pessoal, a compreensão de vocês está muito gostoso, olha, e o melhor está por vir, tá? O importante não é como começa, mas como termina. Eu quero convidá-los para a gente continuar aqui, e nós vamos cortar aqui, e nós vamos voltar no próximo episódio daqui 15 dias, dia 9 de dezembro, em nome de Jesus. Fique com Deus, muito obrigado aos nossos patrocinadores, que sempre nos ajuda, para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado a cada um de vocês. Amém e amém.